Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Um Supremo desafiado, um Senado desafiante, uma Constituição no meio do fogo cruzado. Afinal de contas, o STF pode ou não impor aos congressistas sanções cautelares, diferentes ou até semelhantes à prisão. O caso de Aécio Neves, o tucano que traiu metade de um país, desafia o Supremo, que sentiu o baque institucional. A Corte Máxima deste país faz agora o julgamento para decidir até onde pode ir, quais são os limites, se há ou não tais limites. Interessante é que as dúvidas aparecem neste momento, no caso do tucano. Elas não existiram, pelo menos na cabeça dos ministros, quando o STF afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Muitos constitucionalistas gritaram: é inconstitucional! À época de Eduardo Cunha, mas o Supremo decidiu ser Supremo. Deu de ombros, nem ligou. À época, ministros invocaram o artigo 319 do Código Penal, que prevê medidas cautelares para político que age como delinquente, que continua agindo como delinquente. Se o político age como um delinquente comum, segundo o artigo 319, tem que ser tratado como um criminoso comum. Agora, a certeza de antes virou dúvida. De fato, a letra fria da Constituição, envolvendo o caso Cunha, se levarmos a Constituição ao pé da letra, no caso de Eduardo Cunha, o STF, sim, feriu a Constituição. E no caso de Aécio Neves? Bom, aí há de se chegar a uma resposta. A prisão domiciliar noturna é de fato prisão? Ou é apenas um puxão de orelha? Diferente, daquele que suprime o direito do cidadão de ir e vir. Se esse direito é sacado por um período apenas e não durante todo o dia, é ou não uma prisão domiciliar? Olha, minha gente, muitos não enxergaram, mas o julgamento de hoje no STF é um dos mais importantes da história recente. Começa hoje a decisão de 11 ministros que vão dizer exatamente até onde o Supremo pode ir e se nossa Constituição pode ser interpretada ao ponto de deixar um pouquinho de lado a letra fria da lei para punir delinquente, como Aécio Neves. Hoje a maioria da população, assim como essa que vos fala, Joyce Hasselmann, todos nós queremos que Aécio se exploda, junto com o bando de corruptos que assaltou o nosso país. O Brasil quer acabar com a epidemia da corrupção, mas a Constituição tem uma letra, tem uma lei e tem que ser seguida. A população quer uma faxina generalizada, quer que o efeito Lava Jato de Curitiba se espalhe pelo país. Em Brasília, a Lava Jato não é a Lava Jato. Eu vou repetir para você. Em Brasília, a Lava Jato não é a Lava Jato. É um arremedo de Lava Jato, um arremedo de punição. Vamos lá, vamos aos números. Vou provar o que eu digo. Primeira instância de Sérgio Moro. Quantas condenações? 165. Quantos encrencados? 107. Entre eles, Lula, condenado à cadeia pelas mãos de Sérgio Moro. Em Brasília, sob o manto do foro privilegiado. Que beleza! Lá no Supremo, quantas condenações? Nenhuma. Na dica de nada. 0. Nadinha. Ninguém foi preso. Nenhuma excelência, de fato condenada. Tem ali essa coisa aí de arremedo, de punição, Puxa a orelha aqui, puxa acolá. Mas enquanto excelências são excelências, não tem condenação. Lembre-se que Cunha foi preso depois que perdeu o foro. E sem foro é Moro. Pois muito bem, minha gente. O que vimos no Supremo aí nos últimos dias? Ontem, por exemplo, vimos ações contra Renan Calheiros e Eto Caterva serem engavetadas. Vimos as punições contra Ike Batista serem relaxadas. Vimos aí o Jacob Barata Filho, bandidão do Rio de Janeiro, ganhar um passe livre para andar para cima e para baixo, assim como eu e você, durante o dia. E se trancar na sua mansão durante a noite. Para o Supremo, Brasília é um mundo de santos. Ministros ou gente do Congresso são quase canonizados por lá. Nesse Brasil de togados e de foro privilegiado, temos de fato uma lei que é mais igual para uns que para outros. A Constituição diz que o Supremo não pode mandar prender parlamentares senão em casos de flagrante delito e
e crime inafiançável. Mas afastar senador, deputado, passar pito, deixar de castigo à noite, pode? Vamos lá, artigo 319 do Código do Processo Penal, que agora briga com a Constituição lá no Supremo. A briga acontece nesse instante, no Pleno do Supremo. Constituição de um lado, artigo 319 do Código do Processo Penal de outro. Os ministros decidirão até onde vai a soberania do Supremo. E a gente tá no mato sem cachorro. O Brasil quer justiça, quer bandido na cadeia, e se o STF decidir que a palavra final sobre as medidas cautelares contra senadores e deputados caberá ao Congresso, a gente vai continuar vendo uma lava-jato de faz de conta em Brasília. Se o Supremo decidir que pode mandar para casa senador e deputado ou para cadeia, estará abrindo um caminho perigoso para passar por cima do texto constitucional. E o Supremo deveria ser guardião do texto constitucional. Eu vou repetir o que eu já disse para você. Já passou da hora de acabar com a impunidade, promover uma reforma na Constituição, acabar com o foro privilegiado e pôr em prática para valer a máxima de que todos são iguais perante a lei. Só assim teremos um recomeço de verdade aqui no Brasil.